que ele parece com alguém aqui? Deus é bom, né? Ele fala assim comigo assim: eu, você, amanhã eu tá amarrado. Deus é bom. Estende as tuas mãos para cá. Quantos querem ouvir a voz do Senhor? Tenho certeza que Deus tem uma palavra que está ardendo no coração do teu filho para as nossas vidas nessa noite. É sempre um prazer estar aqui. O meu pai, pastor Nilton, a minha mãe, a missionária Guinelina, está ali juntamente conosco, cultuando ao Senhor. Os irmãos que estão nos assistindo ali no Brasil, pastor Luciano e todos os internautas aí que estão conosco. Deus possa te abençoar através dessa palavra. Pai, cobre o teu filho com teu sangue, cuja presença está. Ele seja teu instrumento nessa noite. Não fale o que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Esta oração que eu faço, agradecida em nome de Jesus. Glória a Deus. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Quer dizer que se para o apóstolo Wellington é prazer de estar aqui, o prazer é meu. Deus concedeu este privilégio. Eu quero dizer para os irmãos que eu confesso que quantas vezes eu estava lá em casa vendo os cultos na televisão, vendo o Wellington pregando, a igreja adorando, e eu dentro de mim eu falava assim: será que um dia Deus vai conceder-me a oportunidade de ir naquela casa? Mas sempre desacreditando. Eu confesso que minha esposa tem muita fé, fala: eu vou em nome de Jesus. Eu falo: você tem muita fé, que eu não tenho esperança de ir não. Eu acho que só vou ver meu filho lá na glória. Mas Deus antecipou. Gente, era pela segunda vez que eu venho aqui. Ainda não estou na glória, estou na glória da terra, né? Mas em nome de Jesus, quando o pastor Patrick convidou-me para que pudesse trazer a mensagem, eu confesso que falei assim: não vou pregar não. Depois eu acho que o Espírito Santo de Deus fala comigo: você é covarde, né? Porque quando eu estava lá no Brasil, eu confesso que eu estava meditando e assim, gente, se eu tiver a oportunidade de pregar lá, eu vou pregar nessa mensagem. Mensagem muito conhecida, mas fala diante de Deus, que fala muito no meu coração, nos nossos corações. Nós sabemos, meus amados irmãos, que Jesus está às portas para buscar o teu povo, a tua igreja. E nós temos visto tantos acontecimentos, tantas coisas acontecendo, que não nos deixa nenhuma dúvida que tudo isso é para cumprir o que diz a palavra de Deus. Então, irmãos, é com este propósito que nós aceitamos o convite. Sei que jamais, falei assim: não, a igreja RDA tem muitos pregadores lá e eu não vou intrometer de pregar lá naquela igreja não, porque tem muitas pessoas sábias que pregam a palavra de Deus. Aí meu filho, que é pastor lá no Brasil, falou comigo: vai pai, a mensagem é do Senhor? É do Senhor a mensagem? Porque eu estava não querendo pregar. Falei assim: não, tem pessoas que pregam muito melhor do que eu lá, então o que eu vou fazer lá? Aí ele falou comigo: pai, a mensagem é do Senhor, então a palavra que só prega é do Senhor. Então não é minha não. Mas, meus irmãos, eu quero que os irmãos ainda se coloquem em pé. Eu vou ler apenas um versículo da palavra de Deus. Eu gostaria que os irmãos, eu gosto sempre de pregar de uma forma talvez diferente do que o apóstolo prega. Mas eu quero falar aqui no livro de Mateus, só um versículo que eu vou ler, que está no livro de Mateus, capítulo 22, e o versículo de 29. É muito conhecido a igreja. Eu não vou me prender tanto nesse versículo, porque nós vamos pregar em outros versículos. Mas diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Querido Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu me coloco diante da tua face, agradecido pelo privilégio, pela oportunidade
que a mim foi concedida. Obrigado, Deus, por este culto. Obrigado pela tua presença. Pai, que o Senhor use de misericórdia para com toda essa igreja e fala aos nossos corações. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Podemos se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas o que tem a dizer esse negócio de raiz não conhecendo as Escrituras? Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nos falta, por causa do nosso entendimento de conhecer a palavra, nós erramos muito. Tomamos decisões erradas. E o texto que nós vamos falar aqui hoje, eu coloquei como título dessa mensagem, o convite da graça. O convite da graça. Irmãos, quantas das vezes você ouviu Deus falar ao seu coração? Deus te convidando para algo. Mas muitas das vezes, irmão Patrick, pastor, nós, diante dos convites que a nós são feitos, nós fazemos tanto pouco caso. E às vezes perdemos grande oportunidade. Irmãos, se eu perguntar aqui, quem está aqui nesta igreja, que o seu alvo é Jesus, o seu alvo é um dia morar no céu. Deus vai falar a mesma coisa, eu estou ansioso com esta oportunidade, com esse momento que eu vou encontrar com o Senhor. Porque eu falo com toda sinceridade, irmãos. Eu amo muito a minha esposa, 52 anos de casado. Amo muito os meus filhos, netos, amo todos. Mas quando Jesus chegar e falar, chegou o seu momento, eu falo, glória a Deus. Nós estávamos falando, o apóstolo falando com a sogra de lá, e ela falando que lá no céu quer ter uma mansão. Ele falou assim, eu já fico feliz se eu tiver uma taperinha no céu, para mim também está bom tamanho, irmãos. Se eu chegar lá, esse é o privilégio, se eu chegar lá, eu já estou agradecido a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque diz a Bíblia que antes eu andava desgarrado da presença do Senhor, e Ele estendeu tuas mãos poderosas, me tirando do saco de lodo, do lamaçal do pecado, e colocou os meus pés sobre a rocha. É por isso que nós temos que glorificar o nome do Senhor. É isso, irmãos. Antes de morar lá no céu, na tapera, que eu morar numa mansão sem Jesus. É isso, irmãos, que nós temos que conscientizar. A igreja do Senhor tem que conscientizar que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa nos abençoar, e nem os teus ouvidos tapados para que não possa nos ouvir. Deus tem nos convidado para um melhor, irmãos. Tem um versículo em Isaías que me enche o meu peito de orgulho. Isaías 1,19 diz assim, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Meus irmãos, o melhor desta terra está preparado para aqueles que ouvem a palavra de Deus. Quantas das vezes, irmãos, nós ouvimos a palavra de Deus? Quantas das vezes, irmãos, nós escutamos alguém bater assim, top, top, top. É Jesus, eis que estou à porta e bato. É Jesus pedindo para que nós abríssemos a nossa casa, o nosso coração, porque Jesus quer entrar na nossa vida, Ele quer transformar a nossa vida. Mas quantas vezes nós endurecemos nosso coração, aqui Ele não entra. Sabe por que nós fazemos, irmãos? Porque nós não temos conhecimento da palavra de Deus. Se conhecêssemos verdadeiramente a palavra de Deus, jamais nós fecharíamos a porta para Jesus. A igreja está sofrendo. Hoje nós estamos tendo liberdade, o pastor Patrick, de pregar a palavra. Mas tem país aí, meus irmãos, que não tem liberdade para falar do amor de Jesus. E aqui a igreja pode glorificar, exaltar, pregar a palavra de Deus. Nós temos o privilégio, irmãos,
Às vezes, irmãos, é tão bom. Oh, pastor, o senhor está querendo dizer que não podemos ter riqueza? Não. Melhor, irmãos, Jesus já separou. Mas eu falei que eu quero deixar 2 exemplos para a nossa meditação nessa noite. Convite especial. Convite especial. É como se estava lá no Brasil, falei com um pastor, com um apóstolo. Falava com o pastor Elton. Apóstolo Elton. Falei assim, este ano não preocupa, que esse ano não vou viajar para aí. Ele insistindo, vem. Não vou, esse ano eu não vou. Eu já desisti, já não vou. Tem outros compromissos, eu não vou lá. Pai, eu estou falando que o Senhor vai vir em nome de Jesus. Mas você não quer, não vai. Não pensei que não. Chamou lá, mostrou aqui, olha, as passagens aqui, ó. Está na mão. Que convite, irmãos. Para sair do Brasil, vim aqui ver ele. Olha para você ver. Bichinho bem folgado, né? E sabe o que aconteceu? Nós tivemos que vir, irmãos. O convite da graça, irmãos, sem pagar nada. Irmãos, é isso que Jesus faz conosco, irmãos. Estamos aqui porque Ele nos trouxe aqui. E eu quero estar falando com você nessa noite. Se quiseres e ouvirdes, você será abençoado nesta noite. Abra o seu coração. Ele quer falar o seu coração nessa noite. Não endurece. Se ouvir de hoje a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Eis que estou batendo. Ele está pedindo para entrar na sua vida. Mas tem gente, irmãos, que não aceita o convite, não. Você sabe por quê? Eu vou citar uma passagem bem conhecida aqui. O jovem rico. Todo mundo conhece a situação do jovem rico, não conhece? Todo mundo já viu essa pregação para lá e para cá, para cá e para lá. Não é isso? Você sabe que o jovem rico, que está aqui no livro de Lucas, capítulo 18 em diante, ele se julgava que ele era um homem que conhecia tudo, que ele estava preparado. O perigo, irmãos, sabe o que é? É quando você se julga que sabe muito, que conhece muito. Quando você se julga que é acima de tudo, conhece tudo, aí que está o perigo de você cometer erro. Esse jovem aproximou, sabe de quem? De nada mais, nada menos, de Jesus. Meu irmão, você já pensou que privilégio que é nos dado? Poder encontrar com o próprio Jesus, irmãos. E eu vou te falar com você uma coisa que talvez você não sabe. Ele falou assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está aqui nesta noite. Encontra-se com Ele, porque Ele está aqui. Ele quer te abençoar nessa noite, graças a Deus, porque Ele tem bênção para dar. Está passando por luta? Está passando por dificuldade? Chegai-vos a Ele e Ele se chegará a vós. Resiste ao inimigo e Ele fugirá de vós. Mas sabe o que o jovem rico falou? Chegou, Senhor, o que eu farei para Ele dar a vida eterna? Jesus falou assim, é muito fácil. Guarda os mandamentos. Jesus cantou pelos mandamentos e ele falou assim, opa, estou dentro. Tenho observado isso aí desde a minha infância. Da minha infância que eu tenho observado os mandamentos. Mas Jesus olhou para aquele homem e disse, mas uma coisa ainda te falta. É um perigo, irmãos. Sabe por quê? Quando nós, como o povo lá fala, minha esposa, ela me corrige muito falar isso. Às vezes quando a nossa crista, o nosso nariz empina muito, Jesus dá a gente uma soprada. Opa, abaixa aí, rapaz. Abaixa a bola. Abaixa a bola.
Jesus, você é? Pois uma coisa ainda te falta. Sabe por que eu falei assim, errais não conhecer a Escritura? E você vai ver agora por quê. Quando Jesus falou assim, Jesus olhou para ele e falou assim, vai. Primeiro Jesus deu a ele uma ordem. E logo em seguida Jesus fez a ele um convite. Ô irmão, pensa bem, irmão. Você recebeu um convite do próprio Jesus. O próprio Jesus vem. Jesus que conhece todas as coisas. Eu acredito que naquele momento o pastor Patrick, aquele jovem deve ter tomado um baque. Opa, peraí. Vai, vende tudo. Até aí, né? Tudo bem, né? Vou vender, colocar o dinheiro na mochila aqui e vou, né? Vem. Mas só que Jesus falou que era uma coisa que ele não queria ouvir, irmãos. E muitas das vezes nós não queremos ouvir isso, não, irmãos. Jesus, você vai, vende tudo que tem. Divide com os pobres. Agora olha bem o convite. Vem, segue-me e terá um tesouro nos céus. Irmãos, às vezes quando nós compramos, quando a pessoa compra um carro novo, ou compra uma casa igual o apóstolo comprou, ele comprou uma casa, ele está todo bonitão, a casa bonita. Aí ele tem orgulho, aqui tem tantos quartos, o quarto do papai, o quarto da mamãe. E quando eu estava contando a história, nossa, Deus me deu essa vitória. É uma coisa maravilhosa, né? A gente fica feliz, né? Aí Jesus falou assim, vai agora. Vende o que tem. Divide com os pobres. Vem, segue-me. Terá um tesouro no céu. Que tamanho é esse tesouro que Jesus está oferecendo? Que tamanho é esse tesouro que Jesus está oferecendo, igreja? Vocês podem imaginar o tamanho dessa vitória, desse tesouro que Jesus está te oferecendo? Mas sabe o que o abençoado fez? O abençoado agora, em vez de ficar alegre, irmãos, nós estamos aqui. Se Jesus chegar aqui hoje, meu servo Nilton, sua hora, vamos embora. Graças a Deus, porque nós vamos morar nos céus. O que pode comparar, irmãos, do que Jesus ofereceu àquele homem? Apóstolo Paulo que disse, né? As coisas que os olhos nunca viram, o coração não sentiu, o homem não pode imaginar. São as coisas que Deus as tem preparadas para aqueles que amam a Deus. Olha aí, irmão, o tamanho do tesouro. E às vezes nós entristecemos, sabe por quê? É porque nos falta conhecimento. Sabe por quê? Eu estava falando com o apóstolo Hélito. Porque aqui em Ageu 2:8, Jesus fala alguma coisa. Você sabe o que eu entendo disso? Ué, você não tem casa não, meu filho. A casa não é sua não. Aquele carro que você está ali não é seu, viu, Patrick? Não é seu também não. Irmãos, às vezes você tem uma conta bancária forte no banco. Você acha que se Jesus chegar hoje te chamar, você vai levar com você o dinheiro? Não, irmãos. Ageu disse, minha prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Nós somos mordomo de Deus. Tudo é do Senhor, meus irmãos. Mas aquele homem entristeceu, e sabe o que aconteceu? Foi embora. E eu aprendi uma coisa aqui. O próprio Jesus diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos em primeiro lugar Jesus Cristo, Ele acrescenta todas as outras coisas. Vale a pena você perder essa vitória? Irmãos,
Eu acredito que muitas pessoas, quando Jesus vier buscar a igreja, eles vão ter uma decepção tão grande. É a hora do choro, é a hora do ranger de dente, é a hora do arrependimento. Sabe por quê? Ele vai conscientizar, mas que oportunidade foi me dada? Que oportunidade foi me dada e não aproveitei? Que oportunidade! O próprio Jesus me convidou. Ele me ofereceu um grande tesouro dos céus. Você já pensou que tristeza? Porque diz a Bíblia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o meu Senhor. Você já pensou de que Jesus estiver lá? Diz a Bíblia que os anjos 4 cantos da terra. E vai convidando-se. Vai separando como os pescadores lá. Vai separando os bons, jogando para cá, os malditos para lá. Você já pensou a tristeza daquele homem? Você já pensou a tristeza daquele jovem? Agora por que ele não obedeceu? Porque ele não aceitou o convite da graça? Sabe por quê? É porque ele não conhecia a palavra de Deus. Porque se ele tivesse conhecimento do que era a palavra de Deus, ele entendeu o seguinte: peraí, essa riqueza que eu tenho aqui perante o que Jesus me ofereceu não é nada. Não é nada, irmãos. Você está andando de carrão aí, irmãos, tudo isso vai ficar para trás. Uma coisa que eu tenho certeza. De minha cunhada, há poucos dias, agora uns 2 meses atrás, a minha cunhada faleceu. E sobrou na hora, o pastor ia lá dar uma palavra, não deu, coisa e tal. Na última hora, senhor, eu peguei e falei assim, tá bom. Peguei e falei assim: irmãos, vocês estão vendo esse corpo aí? Está vendo esse corpo aí? Estamos. Pois é. Esse corpo está aí, que o espírito já não se encontra mais nesse corpo. O espírito já saiu desse corpo. Interessante que até aqui achou alguém para trazê-la e colocar aqui. E vai ter alguém para pegar esse cadáver aqui, vai colocar no carro e vai até no cemitério. Aí vai colocar numa cova. A partir daí, acabou. Mas isso, irmãos, quando nós morremos, o espírito já arrasta quente. Então, irmãos, você pode ter certeza que não tem gaveta no cemitério. Não tem gaveta, ninguém vai levar a riqueza. Ah, meus irmãos, e quando a gente olha, diz a Bíblia que há caminho que para o homem parece tão reto, né? Caminho que conduz. A pessoa fica naquela alegria, que muitas pessoas não aceitam o convite do Senhor. Não, eu estou tão feliz desse mundo. Esse mundo está me oferecendo tudo que eu quero. É baile, é isto, é aquilo outro. Mas diz a Bíblia que o final dele é caminho que conduz à morte. Há caminho que para o homem parece reto. Você está tendo uma felicidade, uma alegria, mas o final da alegria é tristeza. Conduz para a morte. Eu vou adiantar um pouquinho aqui. Mas então, irmãos, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque a sua necessidade, tudo que você precisa, tudo que você necessita, Deus vos acrescentará. Nunca, irmãos, nunca clamamos a Deus e Ele tapou os ouvidos para nos ouvir, porque não há, Ele estaria mentindo. A Bíblia diz que as mãos não estão encolhidas, e nem estão os ouvidos tapados para que não possa nos ouvir. Se você abrir a boca e clamar, Ele vai te abençoar. Mas eu falei que tinha um outro convite que eu acho muito interessante. E eu quero dizer para vocês nessa noite, meus irmãos. É chegado o momento, sabe de que é? De nós conscientizarmos
que é na luta, é nas dificuldades, mas nada neste mundo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus para conosco. E às vezes nós fazemos isso, irmãos. Às vezes nós trocamos. Às vezes nós abandonamos a Jesus por qualquer migalha. Qualquer coisa é importante para nós. Qualquer coisa é importante para nós abandonar, como diz o barco. Abandona Jesus. Eu não sei como você entrou nessa noite aqui. Eu não conheço o problema de ninguém aqui, praticamente de ninguém. Às vezes conheço alguma coisa do apóstolo, que é meu filho, estou na casa dele. Mas eu não sei como você está aqui nessa noite, como você entrou. Como está teu coração. Mas só sei de uma coisa. Que as mãos do Senhor estão estendidas sobre a sua casa, sobre a sua vida. Ele está com os ouvidos atentos ao seu clamor, à sua oração. Ele vai te abençoar nessa noite. Agora temos que conscientizar de uma coisa, sabe por quê? Porque nós vamos falar aqui de uma passagem que para mim eu acho muito bonita. Triste. Mas a gente vê, irmãos, como a gente, por falta de conhecimento, a gente erra. Sabe qual passagem que é? Que se encontra aqui no livro de Lucas capítulo 14, o verso 15 ao 24. Sabe qual é o título desse texto? A grande ceia do Senhor. A grande ceia. Às vezes eu vejo assim, o pastor fala: irmãos, domingo é o culto de ceia. Domingo é o culto de ceia, você está convidado. Não deixa de vir não, que é o culto de ceia. Pastor Wellington, quando você convida, faz esse convite para a igreja. Irmão, domingo é o culto de ceia. Como fica o seu coração se os irmãos não vierem? Como você se sente? Porque às vezes, irmãos, eu vou falar sobre aqui. Às vezes tem aquele momento que você, olha, eu infelizmente é porque eu não pude vir. Ou apóstolo, eu não vou poder estar domingo. Não é isso? Mas como você fica se você saber que você fez um convite para a sua igreja? Não vou não, porque eu tenho algo para mim realizar. Você julga mais importante, você fica feliz? Certa vez Jesus encontrou com um leproso. E diz a Bíblia que esse leproso, ele dobrou os pés de Jesus e olhou para ele e disse: Senhor, se tu quiseres, pode purificar-me. E sabe o que diz a Bíblia? Jesus, movido de íntima compaixão, olhou para ele e disse: quero ser limpo. Movido de íntima compaixão. Mas aqui nesse texto, vamos ver diferente, meus irmãos. Diz a Bíblia que um certo homem promoveu uma grande ceia. Olha que está aqui, Lucas capítulo 14, 15 a 24. E Jesus mandou convidar o pastor Elton, o apóstolo Ela, a bispa Elânia, o pastor Fabrício. Convidou os 3 para a ceia. 3. É isso que diz a Bíblia? Não. Diz a Bíblia que Jesus convidou a muitos. A muitos. Só que na hora que o banquete estava preparado, tudo estava preparado. Agora o pai de família disse: agora vai. Falou com o teu servo: vai lá e fala com os meus convidados que o banquete está preparado. Vem participar. Aí, meus irmãos, que dói no coração. Sabe por que dói? Porque pode não parecer, mas já liderei a igreja uns 20 anos. Já chorei. Já saí de casa e está ali chorando por dentro, com um sorriso na cara,
mas o coração estava chorando de tristeza. Chorando. Eu sei muito bem como a gente fica indignado quando isso acontece. Mas diz a Bíblia que o servo saiu para buscar, para trazê-los. O primeiro que ele chamou, opa, aqui o servo mandou falar que está na hora, está preparado o banquete. Vem. Ele com a cara pelada traz uma desculpa. Olha, fala com o servo que me desculpa, porque eu acabei de comprar uma terrinha. Aqui essa Bíblia que é da Queta, minha neta até fala um pedaço de terra. A minha Bíblia fala, comprei um campo. Eita, a tradição é a mesma coisa. Então, esse primeiro disse assim, olha, fala com o mestre que eu sinto muito. De coração, eu me entristeci. Mas eu tenho que ver o campo que eu comprei. Peça a ele que me desculpa. Me desculpa porque eu não posso. Ele vai entender que verdadeiramente, irmãos, qual é mais importante para a nossa vida? Encontrar com Jesus ou ver um carro novo que eu comprei? Qual que é mais importante? Aí foi no segundo. Mas sabia que foi o segundo e quando falou, nossa, eu estava até esquecendo. Isso aqui é minha palavra, irmão. Eu estou olhando. Ah, mas fala com o mestre. Peça a ele que me desculpa. Não é que eu estou fazendo pouco caso do convite, não. Mas peça a ele que me desculpa. Porque eu acabei de comprar 5 juntas de boi. 5 vezes 2, 10. 10 bois, sim. Estava feliz porque comprou 10 boi, Patrick. 10 boi, não, eu tenho que visitar o meu gado. O irmão Valdir ali, acho que a sogra, a esposa lá, o pai estava fazendo, né? É assim que só fazia lá, irmã. Não? Peça lá o chefão lá que me desculpa, porque eu não posso ir. Irmãos, cuidado com a desculpa que nós damos para Deus. Sabe por quê? Deus não é o apóstolo Hélito, não. Ih, presbítero, o que você está falando aí? Não é apóstolo Hélito, não é o pastor Patrick, não. Por que eu estou falando Fabrício? Você que não está aqui, né? A bispa. Sabe por quê, irmãos? Eu não estou querendo julgar ninguém, não estou querendo julgar ninguém, não. Mas isso é nosso. Isso é nosso. Nós achar desculpas e achar que vão ter razão. Agora, você já imaginou? É o convite da graça, irmãos. É o convite que você está precisando, irmão, de encontrar com Jesus. Você está trocando por causa de 10 bois. Que é isto? Onde você pretende chegar? Onde você pretende chegar? Que lá no céu não é assim que entra, não. Sabe por quê? Porque Deus sonda o nosso coração. Ele sabe quando nós estamos falando a verdade e quando estamos mentindo. Irmãos, vou falar uma coisa aqui, vocês vão pensar, irmãos, nós não precisamos de riqueza, não. Ih, você não gosta de dinheiro, não? É pecado? Não. Não é pecado, não, irmãos. Você sabe o que nós precisamos? Nós precisamos é de Jesus. O Senhor, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. É isso, meus irmãos. Ele supre todas as vossas necessidades. Fala lá com o mestre lá que, desculpa, eu não posso ir. Ainda faltava um ainda. Aí vai buscar o terceiro lá. Esse aí até que tem uma razãozinha, né? Ele teve até uma razãozinha. Você acha que deve ter, né? Sabe por quê? Porque quando o mestre chegou perto o servo, isso aqui, olha, eu vim te falar com você que o mestre mandou te buscar porque o banquete já foi servido.
Ele olhou para o servo e falou assim: olha que coincidência. As duas datas não combinaram. Jesus me convidou, mas eu marquei o dia do meu casamento, casei. Jesus me convidou, mas eu casei e eu não posso ir ter com Jesus, não. Ele vai me dar razão, né? Porque eu casei, né? Estou saindo agora para a lua de mel com minha esposa. Então, peça a ele, fala para ele lá que de coração estou sentido. Estou sentido de não poder ir, porque eu casei. Amados, temos que ter cuidado com as desculpas que nós fazemos. Hoje qualquer motivo, qualquer coisinha é motivo para nos tirar. Pelo amor de Deus, irmãos, não me entende. Eu estou aqui na igreja, não tem nada a ver com isso, não sei. Até é ruim você falar. Mas é a realidade que nós estamos vivendo, irmãos. Você acha que está servindo para quem? Você acha que eu não me incluo nessa mensagem? Você acha que eu não estou incluindo? Você acha que na minha igreja lá no Brasil, você acha que as igrejas do Brasil não cometem o mesmo erro? Qualquer coisa, Elane. Qualquer. Não. E acha que tem razão. Acha que tem razão. Não, mas eu avisei o pastor que não podia ir, não. Eu mandei o recado. E o que você está fazendo, infeliz? O que você está fazendo? Qual é mais importante? E se não que você estiver na lua de mel, se Jesus chegar aí agora, vou levar a minha igreja. Aí ninguém vai chegar batendo, Senhor, abre a porta. Você acha que assim que vai acontecer, não? Sabe por quê? Porque 10 moças saíram para o encontro com o noivo, mas sabiam que 5 delas eram honestas, mas 5 delas eram loucas. Olha que elas estavam esperando Jesus para assumir. Mas sabe o que aconteceu? Quando Jesus bateu na porta, só 5 delas estavam preparadas. Quantas das vezes nós damos desculpas para Deus e não preparamos a nossa vida? Eu falei com o apóstolo Elo, nós estávamos vindo para cá. Amós 4:2 diz: portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Você não sabe a que momento que vai bater na porta do seu coração, Jesus pedindo para entrar na sua vida. Isabel que elas ficam loucas, querendo entrar. As moças vai e vende lá o azeite lá, que as lamparinas estavam secas. Aquelas que verdadeiramente que não deu desculpa, levou a sua lamparina cheinha de azeite. Cheia de azeite. E outros foi despreparado de qualquer maneira, não. E se eu for lá mesmo para o pastor não sentir minha falta, lá e falar que eu estou falhando. Irmão. Infelizmente é isso que eu vejo, irmão. Estou falando, está achando que estou falando para vocês? Não. Eu estou falando o que está acontecendo nas igrejas nos dias de hoje, irmãos. As igrejas estão ficando vazias, mas os bares estão tudo cheios. Porque às vezes a pessoa tem mais compromisso com as coisas deste mundo que as coisas que Deus tem preparado para nós. Agora saiu, voltou ao céu e falou com o Senhor: ó Senhor, mandou falar com você que casou aí. Mandou pedir desculpa. Você é? Então sai agora. Sai pelas ruas, pelos bairros. Traz lá o cego, aleijado, coxo, pobre, traz tudo. Você diz: ó Senhor, tudo isso já tem feito. Então vai pelos valados. Pega todo tipo de pessoas que queiram. Porque também não adianta não, viu, irmãos? Se você não quiser ir para o céu, pastor para pregar aqui, pode cair fogo, cair canivete, cair tudo do cima do céu, e você vai acabar perdendo a sua salvação, porque o seu coração está fechado. Você está dando mais valor às coisas terrenas do que às coisas espirituais. E não é isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É isso, irmãos. Mas diz a Bíblia que o pai de família agora indignado, triste,
triste com o acontecimento. Eu não sei, meu amado irmão. Eu não sei como está a sua situação. Como você entrou aqui nessa noite. Qual a sua necessidade? Mas eu quero fazer um outro convite que Jesus falou. Jesus fez. E eu quero aproveitar essa oportunidade e transmitir esse convite para você. É o convite que pode mudar a situação da sua vida. Não importa qual seja a sua situação. Se você for cego, Ele cura. Se você for coxo, Ele faz você andar. Se você for de qualquer forma, se estiver morto, Ele coloca a mão no defunto e Ele levanta. Vai depender de você. Vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. É a oportunidade que Jesus está te dando na sua vida. Não importa como você entrou nessa casa. O importante é como você vai sair daqui. A decisão agora é sua. A palavra de Deus foi pregada. Eu tenho certeza que se você verdadeiramente meditou no que disse a palavra de Deus, porque não é a minha palavra, graças a Deus que não é a palavra do Senhor, é suficiente para Deus transformar a sua vida, para Deus mudar a sua vida. É Deus querendo tirar agora o fardo que você está carregando, que é pesado. Ele está querendo colocar sobre você um fardo suave, leve. Você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, entrega o teu caminho ao Senhor nessa noite. Confia nele. E mais tudo Ele fará. Vamos colocar em pé. Eu nem sei se passei do horário, os irmãos me perdoem. Mas é o que Jesus quer falar fazer na sua vida hoje. Irmãos,